Pode colocar o slide da última música, por favor, novamente? Olha como é interessante. A música fala: creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai. É fé, é crer na existência do Senhor, é crer que Ele existe, é crer que Ele é real realmente, e é galardoador dos que o buscam. E o texto que nós vamos refletir um pouquinho essa noite é exatamente sobre isso, sobre crer. Hebreus 11, do 5 ao 6. É uma profissão de fé, é um credo. É nós afirmarmos com certeza que nosso Senhor realmente é um Deus real. Hebreus 11, 5 ao 6. A palavra do Senhor diz assim: pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que, antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Acredito em Deus o Pai. Enoque creu em Deus. Pela fé, Enoque agradou a Deus. E por tê-lo agradado, ele foi arrebatado para não experimentar a morte. Ele recebeu a recompensa. É fato que nós não merecemos nada, Deus. Tudo é graça do Senhor. Mas mesmo esse Deus que é gracioso, Ele recompensa a nós que somos pecadores. Amém. Isso é maravilhoso. E Ele recompensa Enoque pela fé de Enoque. A fé aqui nesse texto é a condição necessária para que alguém creia, para que alguém agrade a Deus. A fé caracteriza um pressuposto de que Deus existe. A Bíblia começa: no princípio Deus criou os céus e a terra. Ela não começa: será que Deus existe? Ela começa: Deus existe e Ele criou todas as coisas. Ele é um Deus criador. A Bíblia não põe em dúvida se Deus criou ou não, se Deus fez ou não. Ela simplesmente afirma que Deus existe e que Ele faz todas as coisas. Ela não cria dúvidas alguma sobre nada. Segundo Berkov, para os crentes a existência de Deus é a grande pressuposição da nossa fé. Crer que Deus existe é o principal. Não é possível a gente fazer o que a gente faz aqui se a gente não acredita que Deus existe. É a base, é o primeiro passo. Na nossa conversão nós cremos, crer, ter fé é o início da nossa fé, é a grande pressuposição, é o grande fundamento. É ter fé, é crer que Deus existe. Não há sentido em falar do conhecimento de Deus, de conhecer a Deus, de que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é isso, que Deus é aquilo, que Ele é imanente, transcendente, como nós temos estudado na quarta-feira. Se nós não admitirmos que Ele existe, não é uma crença em alguma coisa, não é uma crença em uma ideia, não é uma crença em um ideal, não é uma crença em algum poder ou tendência, não é alguma coisa que a gente possa aplicar o nome de Deus. É uma pessoa que é autoexistente, que é a origem de todas as coisas, que transcende a criação inteira, que é superior a todos e tudo, e ao mesmo tempo é presente e constante nas nossas vidas. Toda a fé cristã está fundamentada nisso, crer que Deus é tudo isso. Na existência de um ser divino que possui atributos próprios, é superior às suas criaturas. E segundo o texto de Hebreus, a única forma de receber dele a sua graça, o seu favor,
a sua misericórdia é unicamente crendo nele como é descrito na palavra. É crer que ele existe. E não só isso, mas crer que ele é como ele mesmo diz na sua palavra. A gente falou sobre isso na quarta-feira. Sobre como Deus se revela. O crer nele é condição necessária para a nossa salvação. Nós precisamos crer para ser salvos. Não é mesmo? Todo aquele que crê será salvo. Aquele que crê em seu coração que Jesus Cristo é o Senhor e confessar com sua boca será salvo. Crer é condição necessária para a nossa salvação, mas aproximar-se de Deus para conhecê-lo mais, para crescer na fé, é necessário para nosso crescimento. Aproximar-se de Deus todos os dias. De manhã, quando nós acordamos, estava conversando com meu tio Edilson, e geralmente, a gente vê muito isso. A primeira coisa que a gente faz no nosso dia, WhatsApp. Primeira coisa que a gente faz antes de tomar o café da manhã, conversar sobre alguma coisa. Nunca a nossa primeira ação é o aproximar-se de Deus, desde o acordar até o deitar. Nossa prática deve ser aproximar-se de Deus, para que nós cresçamos, para que essa fé que um dia se originou aqui pelo Espírito Santo de Deus, ela se desenvolva, ela cresça. E aí tem aquela música, né? Rompendo em fé, é rompendo em fé mesmo. É todos os dias ter mais fé. Mais fé, Senhor, me dá mais fé, para que eu creia cada vez mais no Senhor, na sua ação, no seu poder, em quem o Senhor diz que é. O crer é necessário para a salvação, mas o aproximar-se é necessário para que a nossa fé cresça. O cristão, ele aceita a verdade da existência de Deus pela fé, mas essa fé não é uma fé cega, não é uma fé burra. Nós não somos burros, nós somos inteligentes, nós somos seres racionais como qualquer um outro, e talvez mais racionais ainda, porque o não crer em Deus é algo irracional, não é normal. E as Escrituras nos mostram 3 provas que nos levam a esse conhecimento de Deus, desse crescimento de fé. A revelação de Deus na natureza. Deus se manifesta na sua criação. Ele cria todas as coisas com poder. Ele cria todas as coisas com o poder que Ele mesmo tem. Ele imprime na criação a beleza, que é dele. Ele imprime na música, como nós ouvimos, beleza, sonoridade, compasso, simetria. Ele nos faz perfeitos. Cada mão com 5 dedos, 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, um nariz com 2 buracos, parece que é sempre 2, né? Mas a questão é, Deus faz as coisas perfeitamente, e nós podemos ver a perfeição de Deus na criação dele, e nós o conhecemos, e nós contemplamos a sua glória, como diz o Salmo 19, os céus manifestam a sua glória, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discursa outro dia, uma noite conversa com a outra noite, e nós vemos Deus na criação. Ele se manifesta a nós, Ele se revela, Ele se mostra. Ele quer que nós cresçamos no conhecimento dEle pela fé. Na revelação nas Escrituras, desde o Éden até o Apocalipse, nós vemos Deus redimindo o seu povo, trazendo salvação para o seu povo. Enquanto na criação nós vemos um Deus totalmente poderoso e perfeito, nas Escrituras nós vemos um Deus que salva o seu povo, que vai com mão forte e sensível ao mesmo tempo ao seu povo, o guarda, o regenera, o transforma, o liberta do cativeiro do Egito. E no final de tudo, Ele ainda vem com glória majestosa e o arrebata. Nós vemos Deus nas Escrituras, um Deus que salva. E nós podemos ver também Deus na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Deus se manifesta
da maneira mais perfeita em Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus. Nós vemos Deus em Jesus Cristo. Jesus fala: olha, se vocês quiserem conhecer a Deus, primeiro vocês conheçam a mim, porque conhecendo a mim, vocês conhecem a Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado, Ele tabernaculou entre nós, como disse a pregação do pastor no domingo. E aí a gente volta para o texto, e aí o texto diz: pela fé Enoque foi arrebatado. É um homem que creu num Deus que existe verdadeiramente, e que confiou tudo o que tinha nas mãos desse Deus, para que ele não experimentasse a morte. Não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, se a gente volta nas Escrituras, e a gente vai lá para Gênesis, alguém pode abrir em Gênesis, capítulo 4. Ele sai e ele encontra a sua esposa. Aí vocês podem acompanhar o relato, mas o que a Bíblia diz é que Enoque, Caim, ele sai da presença do Senhor, diferente de quem? Enoque. Enoque estava constantemente aonde? Na presença de Deus. Caim sai da presença do Senhor, e a partir do momento que ele sai da presença do Senhor, algumas coisas vão acontecendo. Vamos ler juntos? Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou duas mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a um filho, chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ouro, e de ferro, né? Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei o homem porque me feriu, e o menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. Só até aí. A gente vê 2 Enoques na Bíblia. O Enoque que vem da família de Caim, e o Enoque que vem da família de Adão, da família de Sete. Aquele onde a Bíblia diz: depois desse homem aí, voltou-se a adorar o Senhor, a cultuar ao Senhor. E aí a gente vê na Bíblia duas culturas, uma cultura santa e uma cultura que é depravada. E aí a gente vê essa cultura santa sendo demonstrada por fé, e na outra por descrença. E aí a gente vê que nesse texto que a gente leu de Hebreus e de Gênesis, existe um contraste entre descrença e fé. A descrença é caracterizada de uma cultura mundana, e é nela que Enoque estava inserido. Enoque estava inserido nessa cultura mundana, de pecado, de perversidade, de depravação, uma cultura miserável, afetada pelo pecado original de Adão, que afetou cada indivíduo particularmente herdou esse pecado de Adão. E isso foi desestruturando a sociedade. A gente vê a desestruturação da sociedade nesse texto de Gênesis. E aí a gente começa pensando, descrença, uma cultura de descrença. E aí a gente tem uma cultura de fé, que é oposta à descrença e é característica de uma cultura celestial. A cultura do Senhor, a cultura de Deus, que caminha em todos os sentidos contra a cultura do mundo. Enoque estava inserido nessa cultura do mundo, mas não era dela. Ele foi um dia dessa cultura, mas por fé foi retirado dela. E é conosco da mesma maneira, irmãos. Nós estamos inseridos numa cultura terrível. Aborto, não é? Corrupção. Um matando ao outro.
um solapando ao outro, derrubando ao outro, maldade, perversidade, destruição. A gente vê essas guerras acontecendo fora do nosso país, as pessoas morrendo, pedindo ajuda. Isso é o pecado. Isso estava acontecendo na época de Enoque. Mas Enoque se opôs a tudo isso. Ele creu no Senhor. Ele creu que a verdade professada por Deus era a verdadeira, era o verdadeiro caminho, era onde ele devia estar. E nós devemos ser como Enoque. Enoque é um exemplo de homem para nós, não porque ele seja bom, mas porque a graça o afetou de tal maneira, de tal forma, que ele abandonou a cultura mundana e se voltou para a cultura da palavra de Deus. Enoque, Caim, ele sai, vai para Nod. E aí Deus fala, olha, o homem deve multiplicar. E ele deve se espalhar. E aí Enoque faz uma cidade. E se volta para essa cidade e dá o nome do filho dele. E eles crescem nessa cidade e fazem o nome deles. E aí ele pega e dá o nome do filho dele para a cidade. Sendo que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E a glória não estava em Deus, estava no homem. Estava na família de Enoque, ou de Caim. E aí a história continua e eles têm filhos. E aí a gente pode ver, nossa, que interessante. Os filhos de Caim, eles foram os primeiros a inventar coisas. Eles inventaram instrumentos musicais, eles inventaram as facas, eles inventaram os instrumentos cortantes, a tesoura, espada, inventaram várias coisas. Que interessante. Mas tudo isso, o crescimento social, o crescimento político, o crescimento econômico, simplesmente os afastou do Senhor cada vez mais. E aí, o que comprova isso é Lameque. Deus fala, olha Adão, você vai ter uma esposa, só uma. E aí Lameque é o primeiro polígamo da Bíblia. E ele toma 2 esposas para ele. E ele se opõe àquilo que Deus diz. Ele diz crer em Deus. Porque crer na palavra de Deus é crer nele. Mas não crer naquilo que Deus diz e não obedecer é atestar que nós somos ateus práticos. É dizer que nós somos ateus práticos. Quando nós não obedecemos a Bíblia, nós somos ateus práticos. Nós não cremos naquilo que Deus diz. Não fazemos aquilo que Deus diz. Qual é a diferença? E aí, a gente vê a família de Enoque, ou de Caim, se acabando, indo para o fundo. E aí, como começa a vida de Caim? Matando o próprio irmão. E como termina a família de Caim? Matando um homem e um rapaz. Começa mal e termina mal, porque se afastaram do Senhor. Mas Enoque não. Enoque, apesar de estar inserido no mundo corrupto e pecaminoso, onde havia poligamia, assassinatos, aborto, corrupção, ele se voltou para Deus e creu nele, e creu em sua palavra. E foi salvo. Irmãos, o nosso chamado para a vida cristã é crer em Deus. É só isso. Deus não exige nada mais do que crer nele. Ele não exige que a gente faça boas obras para ser salvo. Ele só exige que nós creamos nele. E Enoque foi arrebatado porque já não foi encontrado, porque creu em Deus. Que eu e você sejamos como Enoque, se opondo ao mundo veementemente, se opondo mesmo. O cristão, ele tem uma espécie de responsabilidade com a intolerância. Intolerância contra o mundo, não contra as pessoas, contra o mundo caído. Nós devemos ser intolerantes contra o mundo. Nós devemos ter uma medida de tolerância, sim, irmãos. Mas nós nos tornamos tão tolerantes, mas tão tolerantes, que o mundo está entrando na igreja. As práticas do mundo estão entrando na igreja, estão tomando os crentes. Nós vemos crentes xingando o tempo todo, falando palavrão, falando bobeira, sendo que Paulo fala o quê? Olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O mundo está tomando o nosso coração, o mundo está entrando dentro da igreja e está arrancando a santidade das nossas vidas.
porque nós não estamos crendo em Deus e na sua palavra. Que a gente firme um compromisso todos os dias com a fé, uma fé santa, uma fé verdadeira, uma fé naquilo que Deus diz. Não aceitem, vocês que estão indo para a faculdade, não aceitem o aborto, não aceitem. Não aceitem o feminismo, não aceitem o machismo, não aceitem essas coisas. Nós que somos casados, não aceitem falar alto com a esposa, gritar, maltratar. O mundo tem pregado coisas horríveis que nós temos adotado. Nós devemos nos opor, como Enoque, e crer no Senhor. Senhor, a nossa fé é maravilhosa. O Senhor nos deu a Tua palavra, o Senhor nos deu a Tua revelação, Senhor, e podemos conhecê-lo. Podemos conhecer esse Deus que é tão maravilhoso, tão gracioso, tão generoso conosco que somos pecadores, Pai. Pai, a minha oração nessa noite é para que essa fé, que é real, que é boa, que é agradável ao Senhor, tome os nossos corações, Pai. Que nós não nos voltemos para o mundo, Senhor, mas que nós andemos contigo, como Enoque andou com o Senhor. Nos ajuda nessa empreitada, Senhor. É um caminho difícil, sim. Seremos perseguidos, seremos. Seremos, por vezes, Pai, chacotados, seremos abatidos. Por vezes, até mesmo, Senhor, é possível que nós apanhemos pelo Senhor. Mas que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a passar por tudo isso, crendo no Senhor, firmes. Quer seja em casa com o nosso cônjuge, com os filhos, quer seja na faculdade, com a oposição que a faculdade faz à Tua palavra, quer seja na rua, Senhor, quer seja em qualquer lugar, que o Senhor nos ajude a andar com o Senhor. A andar, Pai, continuamente, o tempo todo. Ajuda-nos, Pai, a ter fé no Senhor, a crer no Senhor, a viver essa fé no mundo, para que o mundo creia no Senhor. Ajuda-nos, Senhor. É assim que oramos, no nome de Jesus.